Olá! Na aula de hoje a gente vai aprender algumas funções básicas do sistema e a gente vai começar pelo perfil da empresa. O perfil da empresa é um menu do nosso sistema em que a gente consegue configurar várias coisas gerais do sistema. Então, muitas permissões e restrições, muitas obrigatoriedades, muitos bloqueios de etapa que a gente tem pelo sistema inteiro, a gente consegue configurar no perfil da empresa. Para a gente acessar o perfil da empresa, a gente vai no módulo administrativo, configurações, perfil da empresa. E aí esse menuzinho ele é dividido por algumas abas. A primeira aba é a aba de identificação da empresa, onde a gente vê a razão social, o nome fantasia, CNPJ, CNES, CCM, o logo da empresa, que a gente pode adicionar aqui também, dados de endereço da empresa, da clínica. Complemento 1, a gente tem algumas outras informações básicas dessa empresa. Então, a gente pode colocar aqui a referência do site da empresa, o e-mail da empresa, a cor do site. A cor que a gente coloca aqui é a cor que a gente visualiza aqui. Isso aqui é muito útil para clínicas que têm conceito de sede filial, porque como elas estão navegando o tempo todo entre unidades, elas podem facilmente se confundir em relação a qual unidade que elas estão naquela hora. Então, se a cor ela for diferente em cada unidade, visualmente, ela bateu o olho, ela sabe que ela está naquela unidade. O telefone da clínica, horário de atendimento e configuração do SMS. Então, o horário que eu coloco aqui vai restringir a configuração de agenda, por exemplo. Eu não vou conseguir configurar para essa clínica uma agenda que vai começar antes das 8 ou que vai terminar depois das 21 horas. Então, se eu quiser modificar o período da agenda do meu profissional, eu preciso vir aqui e expandir esse horário, né, de acordo com o atendimento da clínica mesmo. Aqui a gente está falando do UTC de cada região, isso já vem padronizado no sistema, não precisa ser configurado. E aqui a configuração de SMS. Então, se a clínica contratou o pacote de SMS, ela tem a possibilidade de vir aqui. Ele já vem esse padrão de 24 horas, mas ela tem a possibilidade de vir aqui e modificar esse padrão. Colocar, por exemplo, 48 horas, o período que ela quiser em horas. Isso relacionado às horas antes do agendamento, né? Então, quando o paciente vai receber esse SMS de confirmação 24 horas antes, 48 horas antes, a clínica pode configurar. E como esse SMS ele é padronizado, o de confirmação de agendamento, ele vai com mensagens padrões que o nosso sistema gera, a clínica consegue colocar um complemento. Então, se ela quiser, por exemplo, pedir para o paciente chegar com 30 minutos de antecedência, porque ela precisa preparar a ficha dele, é aqui que ela coloca essa informação. Informações de faturamento. Responsável financeiro. Se eu falar que essa clínica tem um responsável financeiro, restringir aqui, né, escolher um responsável financeiro, toda a comunicação financeira do sistema com o sistema de pagamentos da Vita, ela vai ser feita para esse responsável. Então, se eu restringir aqui um responsável financeiro, nosso sistema ele tem um sistema de cobrança que aparece uma tarja vermelha quando a clínica está devendo, coisas assim. Essa tarja, por exemplo, ela só vai aparecer para quem tiver configurado como responsável financeiro. E aí aqui, limite de desconto, a gente consegue colocar um limite de desconto para que no momento do lançamento de um procedimento, quem estiver lançando não consiga aplicar um desconto acima desse limite que eu configurei aqui. Né? Então, lá no financeiro lançar procedimento, a gente tem um campinho de aplicar desconto. Se a clínica colocar aqui, por exemplo, 10%, quem estiver lançando esse procedimento não consegue dar um desconto acima de 10%. Editar cabeçalho, editar rodapé, eu consigo configurar um cabeçalho e um rodapé para a clínica padronizado. Então, se, por exemplo, aqui eu consigo até colocar uma imagem
para colocar, eu venho aqui, faço esse passo que eu estou fazendo. Por exemplo, selecionei a imagem, envio para o servidor, a imagem foi selecionada aqui, eu posso colocar aqui como um cabeçalho, por exemplo, posso colocar um rodapé, o rodapé pode ser um endereço, né? Um exemplo aqui que nem é real, esse endereço nem existe, mas só para vocês verem onde que a gente usa isso depois. Coloquei aqui, ele fica um cabeçalho e um rodapé padronizado para a clínica inteira, onde ela consegue ter como opção para imprimir todos os modelos de texto que ela possa vir a imprimir. Configurar e-mail, aqui eu vou colocar informações relacionadas ao originador do e-mail. Então, quando a clínica ela entra em produção, quando a gente vende para eles e eles começam a utilizar o sistema, se eles enviam algum e-mail para o cliente, o originador ele já vai padrão o nosso e-mail padrão da Vita de originador. Se a clínica quiser configurar o próprio e-mail como originador, para que se o cliente responder, se o paciente responder, esse e-mail seja direcionado para ela precisa vir aqui nessa telinha e fazer as configurações aí de porta, de servidor, que sejam de acordo com o e-mail dela, né? Para Gmail, a gente tem essas informações. Se você vier aqui nessas informações, a gente tem aqui todo o padrão para Gmail. Então, quando for Gmail, a gente consegue passar para o cliente, porque geralmente o cliente não sabe como conseguir essas informações. São informações que a TI dele passa para ele, que não são tão fáceis de encontrar na internet. Então, quando for Gmail, a gente consegue passar para ele, que são dados padronizados de acordo com o originador do e-mail, o dono daquele e-mail. E quando for outros tipos de e-mail, a gente não consegue orientar o cliente, porque a gente só tem os padrões do Gmail mesmo. E aí aqui ele coloca algum complemento, seguindo a mesma lógica que ele usa, que ele coloca complemento no SMS, ele coloca um complemento também no e-mail, porque também o e-mail é um e-mail padronizado do sistema. Independente dele configurar ou não, sempre vai para essa mensagem específica de confirmação de agendamento, né, de lembrete de agendamento, sempre vai o e-mail Vita. Então, aqui no complemento 1 é isso. Complemento 2, a gente tem alguns bloqueios, algumas restrições que a gente configura aqui. Bastante coisa a gente encontra aqui. A gente consegue aqui nessa telinha ativar o horário de verão, para que quando houver a troca, o sistema altere sozinho, né? Acrescente essa 1 hora. Bloquear carteira vencida. Então, se a gente ticar essa opção aqui, quando o paciente tiver com a carteirinha do convênio vencida, não vai ser possível lançar aquele faturamento, isso é para evitar glosa. Habilitar DMED, quando eu coloco aqui habilitar DMED, toda vez que eu abrir um lançamento, um financeiro lançar procedimento, ele vai pular o pop-up do DMED para mim na tela. Eu vou habilitar aqui para mostrar para vocês, porque isso é bem rápido de exemplificar e é mais fácil de entender visualizando. Então, eu habilitei, eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse lançamento. Conferência de guia. Conferência de guia, a gente bloqueia a geração de lote se não houver conferência de guia. Então, se eu marcar essa opção, eu não consigo gerar um lote aqui em Financeiro T, gerar lotes de guias que não estejam conferidas. Ele não vai nem me trazer essas guias para eu lançar, para eu gerar o lote.
CID obrigatório, se eu colocar que é o CID obrigatório, eu não consigo, isso é restrito ao prontuário, né? Então, lá no prontuário, a gente tem um campinho de procedimento, de procedimento não, de CID mesmo, né? Que é esse campo aqui. Que é o campo de diagnóstico. Quando eu coloco que o CID é obrigatório, eu não consigo salvar o prontuário sem preencher o CID, sem preencher o diagnóstico. Solicitante obrigatório. Lá no lançamento, a gente tem o campo de solicitante, que ele de default ele não é obrigatório. O executante sempre é obrigatório. O solicitante não. Existem clínicas que obrigam o preenchimento do solicitante. Então, para não houver erro, né? Para não haver erro, marca-se essa opção aqui de solicitante obrigatório para que não seja possível salvar um lançamento sem colocar o solicitante. Baixa automática de materiais e medicamentos. Isso daqui deveria se chamar baixa semi-automática, porque não é tão automática assim. Se a gente marca essa opção, os lançamentos eles vão vir todos lá, os lançamentos não, os materiais e medicamentos, eles vão vir todos no lançamento com um botãozinho de baixar, né, de dar a baixa na hora do lançamento. Se eu não marcar aqui, eu não tenho essa opção no lançamento, e aí a baixa ela vai ser manual, toda manual, lá em administrativo, estoque, baixa, saída. Exibe quantidade máxima de recibos. Isso aqui é uma funcionalidade que foi feita especificamente para um cliente, mas ela funciona basicamente assim. No cadastro do profissional tem um campo onde eu consigo colocar a quantidade máxima de recibos que a clínica deve gerar em nome do profissional, seguindo a seguinte lógica. Precisa ter uma quantidade gerada no nome do profissional a cada um que é gerado no nome da clínica. É algo muito específico, eu nunca vi outro cliente usando, senão esse cliente para o qual foi feito. No caso deles, era 4x1, a regra era essa. Então, o médico precisava ter 4 recibos gerados no nome do médico e um no nome da clínica. Então, se eu marco essa opção, ele vai lá no cadastro do profissional e habilita o campo onde eu configuro qual que é a quantidade máxima para o profissional. E aí ele vai seguir essa regra. Ele vai pegar aquela quantidade lá, vai me deixar gerar aquela quantidade de recibos para o profissional. A outra, quando ultrapassar aquele limite, vai ser obrigatoriamente no nome da clínica, e aí ele volta a contagem. Aquela quantidade de profissional, a outra no nome da clínica. E assim sucessivamente. Ativar história definitiva. Aqui toda vez que eu salvar, ele vai salvar as minhas histórias, os meus prontuários como histórias definitivas. Visualizar todas as agendas. Isso significa que todos os médicos da clínica podem visualizar as agendas de todos os médicos da clínica. A maioria das clínicas não gostam disso. Cada médico tem que visualizar a própria agenda. Então, é só não marcar essa opção. Já vem default assim. Agora, se a clínica ela quer permitir que os médicos visualizem as agendas dos médicos, né, dos outros médicos da clínica, ela pode habilitar essa função. Aqui a gente tem um problema que é algo que é importante falar. Às vezes o médico ele é administrador da clínica, então a gente cria um perfil de profissional e esse é o critério que o sistema usa para fazer esse bloqueio. Ele não olha para o tipo de acesso, ele olha para o tipo de cadastro. Então, a gente tem 2 tipos de cadastro. A gente tem o PROF e o ADM. Se o profissional ele tiver o tipo de cadastro PROF e a gente ativa isso aqui, ele só vai conseguir ver o dele. Só que às vezes o PROF, ele também é ADM, ele tem um acesso irrestrito, porque ele também é administrador da clínica. Nesses casos, não dá para usar essa função. E aí, o que a gente orienta? O profissional vai ter que ter 2 cadastros, um para que ele acesse como administrador e um para que ele acesse como profissional, se ele quer visualizar a agenda de todo mundo. Compartilhar histórias. Se eu ativo essa opção, todas as histórias que eu escrevi para o meu paciente podem ser visualizadas por todos os médicos que forem atender aquele paciente
dentro da minha clínica, tá? Dentro da minha clínica. Baixa automática para débito de dinheiro, toda vez que eu lançar débito ou dinheiro, ele já vai baixar lá na baixa de títulos automaticamente. Não vou precisar entrar lá e dar baixa quando for esses tipos de pagamento. E-mail no agendamento. Isso aqui é para que, de forma padrão, ele envie o e-mail de confirmação de agendamento. De confirmação não, de lembrete de agendamento, né? Toda vez que eu agendar um paciente. Médico visualiza contato de paciente. Se eu marco essa opção, significa que o médico consegue visualizar o contato do paciente. O contato do paciente aqui. Se eu marcar essa opção, né, ele vai conseguir ver esse e vai conseguir ver também, cadê? Esse daqui, dados do paciente na data do atendimento. Ele vai ver o contato. Contato é o quê? Endereço, telefone, esse tipo de dados de contato. Se eu marcar que sim, ele consegue ver. Se eu marcar que não, como é o caso desse aqui, ele não consegue ver. Mas tem uma polêmica relacionado a isso. Isso não restringe o profissional de fazer isso aqui. Acessar o cadastro do paciente. Ele pode vir aqui e fazer isso. E aí, se ele fizer isso, ele vê o contato. Então, se a clínica não quiser correr nenhum risco, ela precisa, além de marcar isso aqui, ir lá no grupo de acesso dos médicos e alterar o acesso ao cadastro do profissional, do paciente, desculpa. Valida a quantidade máxima de auxiliares no procedimento. No cadastro do procedimento, a gente tem um campo onde a gente coloca a quantidade de auxiliares. Se eu marco quantidade de auxiliares relacionado àquele procedimento. Se eu marco aqui que valida a quantidade máxima de auxiliares no procedimento, na hora que eu for lançar esse procedimento, eu não posso colocar uma quantidade maior de auxiliares do que a que está configurada aqui. Ele vai barrar. Bloquear atendimento sem fatura. Então, eu não consigo finalizar um atendimento, eu não consigo atender um paciente lá no clínico atender paciente se não tiver lançamento para ele, não tiver faturado. Configuração para agendamento online. Aqui em configuração para agendamento online, eu estou falando da integração que a gente tem com a página do cliente. Se o cliente solicitar, a gente consegue disponibilizar um link, um script, né, onde ele envia para a TI dele, o desenvolvedor do site dele. Esse desenvolvedor faz uma configuração lá no site, onde o paciente consegue encontrar a clínica pelo site e agendar no nosso sistema através do site do cliente. É uma integração que a gente faz. E aí aqui tem algumas configurações que a gente pode fazer. E elas são confirmar todas as agendas ou aceitar todas as agendas. Se a gente falar que a gente quer confirmar todas as agendas, quando o paciente for lá realizar um agendamento no site do cliente, o sistema vai perguntar se ele quer aceitar aquela agenda. Vai aparecer um pop-upzinho aqui, como se fosse um chat, para a secretária. A secretária vai clicar no botãozinho de aceitar para que a agenda entre lá na agenda do médico, né, em recepção de paciente, ou ela vai rejeitar. E se for confirmar, né? Se for aceitar todas, o paciente foi lá, marcou, tem disponibilidade, né? Tá dentro do intervalo mínimo de agendamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem disponibilidade, ele já entra na agenda. E aí o intervalo mínimo de agendamentos é basicamente quanto tempo em dias, né? Quantos dias antes do agendamento o paciente pode realizar uma solicitação ou um agendamento. Ele pode agendar para o mesmo dia? Posso colocar 0. Ele só pode agendar para no mínimo 2 dias, aí eu coloco 2 aqui. Contato, então isso aqui, contato, quaisquer contatos que sejam importantes
eu ter aqui no meu perfil, no perfil da empresa. Então, de repente, o contato de algum prestador de serviço, algo que eu queira ter aqui, eu posso adicionar vários, né? Mas é importante lembrar que se eu colocar muito aqui, ele vai ficar muito poluído. Então, são contatos muito específicos. São contatos muito específicos. Para a agenda telefônica, a gente tem uma opção de agenda telefônica. Configurações de cadastro de usuários. Aqui a gente está falando sobre algumas configurações relacionadas ao cadastro do usuário, não do paciente, né, do usuário do sistema, de algum profissional, algum usuário da clínica. Então a gente está falando qual que é o número em dias de expiração de senha. O sistema já vem configurado com um padrão de 90 dias, então dentro desse período o sistema vai renovar a senha do cliente automaticamente, a senha de acesso ao sistema. Número de senhas anteriores, então se eu colocar aqui um número de senhas anteriores, ele não vai deixar eu repetir a minha senha. Então ele só vai deixar eu repetir a minha senha a partir daquela quantidade de senhas anteriores que eu coloquei aqui. Número de tentativas erradas para bloquear o acesso ao sistema. Então se eu errar 10 vezes, ele bloqueia o meu login. Se eu errar 5 vezes, ele bloqueia. Aqui a clínica configura de acordo com o que ela considera algo seguro. De padrão, ele vem essa configuração aqui. Nota fiscal. Uma vez que o nosso cliente contratou o serviço de nota fiscal, de integração de nota fiscal, é aqui que ele configura. Então ele vem aqui, preenche os dados, todos esses dados o próprio cliente tem que ter, ele consegue com a contabilidade dele, enfim, e ele preenche aqui esses dados, salva e uma vez que ele salvou, vai aparecer um outro campo onde ele consegue fazer o upload dessa assinatura digital, dessa nota fiscal, né, eletrônica. Feito isso, ele consegue utilizar a integração e gerar as notas fiscais pelo próprio sistema. Gerenciar serviço, aqui ele consegue ativar e desativar alguns serviços que a clínica vai ter contratado. Só vão aparecer aqui serviços que a clínica contratou de fato, né? Contas bancárias, é aqui onde ele configura as contas bancárias dele, que ele tem de opção. O que ele configurar aqui vai aparecer de opção no lançamento, que eu não tenho nenhuma tela de lançamento, mas é basicamente lá no pagamento eu consigo vincular sempre a carteira, porque só tem carteira como default, mas se eu configurar contas bancárias, eu consigo vincular um pagamento na hora do lançamento a uma conta bancária específica, até mesmo lá no contas a pagar e receber eu consigo vincular um pagamento a uma conta específica, para que eu saiba para onde esses valores estão indo ou de onde eles estão saindo. Então é isso, de perfil da empresa é basicamente isso. Agora a gente vai aprender um pouco sobre como enviar e-mails para vários pacientes de uma vez só. Existem algumas formas da gente enviar e-mails no nosso sistema, mas só existe uma forma em que a gente consegue enviar e-mails em massa. Em todos os campos de modelo de texto que a gente tem em várias telas do sistema, então no clínico, quando a gente vai imprimir uma receita, por exemplo, ou uma prescrição de procedimento, ou lá no perfil do paciente, onde a gente vê aquele botãozinho imprimir modelo, todos esses campos onde a gente consegue enviar algum documento para impressão, a gente também tem um campo de enviar e-mail. Então esse mesmo documento que a gente consegue imprimir, a gente já consegue disparar para o e-mail do paciente e até alterar o endereço ali na hora do envio. Agora, existem alguns casos que são específicos, como por exemplo, a clínica quer enviar uma mensagem geral para todos os pacientes que faltaram nas últimas consultas, ou
para todos os pacientes que estão fazendo aniversário naquele mês, ou alguma promoção específica que a clínica está fazendo naquele mês porque é aniversário da clínica, ou mensagem de Natal, enfim. Existe uma série de razões para a clínica querer enviar e-mails em massa. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai gerar um relatório de pacientes com a opção de envio de mensagem. A gente acessa o menu Recepção, Relatórios, Relatório de pacientes. E aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o tipo de relatório. Ao invés de listar pacientes, a gente vai querer a opção envio de mensagens. E aí a gente vai usar os filtros de acordo com a necessidade da clínica. Então, se a clínica ela quer puxar todas as pessoas do sexo feminino, por exemplo, ela vem aqui e coloca sexo feminino. Se ela quer puxar todas as pessoas que tiveram, que não faltaram ou que faltaram, ela vem aqui e usa esse filtro. Então, ela tem essa opção de filtrar de acordo com a necessidade dela, para que o relatório só traga as pessoas dentro da característica específica que ela quer e dispare essa mensagem somente para essas pessoas. Lembrando que um outro critério que ele vai analisar, né, para filtrar, é se a pessoa tem um e-mail lá no cadastro dela e ele não vai, obviamente, enviar se o e-mail estiver inválido. Então, são pontos de atenção. No caso do cliente entrar em contato falando que disparou um e-mail e algumas pessoas não receberam esse e-mail. Aqui a gente também tem a opção de mês do nascimento, aniversário tudo isso para a gente conseguir ter um filtro de acordo com a necessidade desse disparo de mensagem. Feito isso, só gerar o relatório. E aí, quando eu gero com aquele tipo envio de mensagens, ele vai me vir com essas duas abinhas de opção de mensagem, tanto e-mail como SMS, ele me dá as duas opções. E aí aqui é um campo de texto livre, onde eu consigo copiar, colar algum texto aqui, fazer o upload de alguma imagem, escrever. Eu tenho alguns campos dinâmicos aqui, como por exemplo o nome do paciente ou só o primeiro nome. Então vamos supor que eu queira enviar uma mensagem e eu queira cumprimentar esse paciente, eu posso falar nome do paciente, ou então se eu quiser ser menos formal, né, eu posso usar só o primeiro nome, e assim por diante, vou escrevendo uma mensagem. Coloco um assunto, que é como se fosse o assunto do e-mail mesmo, e posso até mesmo carregar um modelo de texto já previamente configurado lá no campo, lá no módulo de administrativo, no cadastro de modelos de texto. E aí aqui em mensagem de SMS eu tenho um campo um pouco menor, sem muitas opções, porque se trata de um SMS, não de um e-mail, né, que pode ser grande. Também posso selecionar um modelo de texto. Aqui no caso não tem nada configurado, ele não é configurado no cadastro de modelo de texto, ele é configurado aqui em administrativo, mensagens, modelos de SMS, esse que eu encontro aqui, né, esse modelo de texto que eu encontro aqui, o que eu encontro aqui é cadastrado lá no cadastro convencional de modelo de texto. E aí, mesma lógica, bem simples. Escrevo a mensagem, aqui ele me dá uma validação para eu dizer que eu não sou um robô e clico no botão de enviar mensagem. Aqui também no cabeçalho da página, ele vai me trazer entre colchetes um número que vai significar a quantidade de pacientes que ele encontrou dentro desse filtro que eu usei. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a gente pegou todos os pacientes, porque aqui a gente não colocou filtro de data, né? Ele não tem esse filtro de data. Todos os pacientes da história da clínica que faltaram do sexo feminino. Então, ele me trouxe 3 pacientes que possuem e-mail e 2 pacientes que possuem telefone celular. Aqui, lembrando que ele não valida o e-mail, ele vai validar
a característica do e-mail. Então, se ele é um e-mail válido, no sentido de ele tem todos os componentes habituais de um e-mail. Mas se o nome da pessoa estiver escrito errado, alguma coisa estiver errada no e-mail, ele não valida se realmente o e-mail está funcionando, né? Se realmente ele está apontando para a caixa de entrada de alguém. Ele vai validar só a estrutura mesmo. Então, é basicamente isso. Feito isso, eu consigo fazer esse disparo de uma vez só para todos os pacientes que ele apontou aqui. Eu não consigo listar esses pacientes, saber quem são esses pacientes. Se eu quiser aqui, né? Se eu quiser fazer isso, eu tenho que voltar aqui utilizando o mesmo filtro e colocar essa opção listar paciente. Aí ele vai me trazer uma lista de pacientes, como vocês podem ver, 3 que possuíam e-mail, né? E telefone celular somente 2, que é o que a gente vê aqui de informação. É isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre como personalizar grupos de acesso. O que são os grupos de acesso? A gente já aprendeu nos treinamentos anteriores que quando a gente cadastra um profissional, um usuário da clínica, ou seja, não um paciente, uma pessoa que vai ter acesso ao sistema Clinic Web, quando a gente cadastra esse usuário, a gente coloca ele dentro de um grupo de acesso. Isso faz com que ele tenha um acesso restrito somente aos itens, aos módulos que fazem parte da rotina de trabalho dele. Então, se a gente está falando de uma secretária, não faz sentido, a menos que seja uma clínica pequena, né? Acontecem situações específicas, mas de praxe, uma secretária que só faz a recepção de um paciente, o agendamento de um paciente, não faz sentido essa secretária ter acesso a dados financeiros, ao módulo clínico, até mesmo a administrativa, a configurações. Então, a gente tem um grupo de acesso, onde a gente coloca essa secretária para que ela tenha acesso somente à recepção, ao agendamento, à configuração de agenda. A mesma coisa o médico. Não faz sentido um médico comum da clínica ter acesso a dados financeiros da clínica, ter acesso a dados de configuração. A mesma coisa, uma pessoa que trabalha somente no financeiro. De repente, essa pessoa que trabalha somente cuidando de pagamentos de convênio, não faz sentido que ela tenha acesso ao módulo administrativo ou ao módulo clínico e assim sucessivamente, seguindo essa lógica. Então, o nosso sistema, ele já traz de padrão, né, do sistema já pré-configurado, alguns grupos de acesso que são padrões do sistema mesmo, né, que não são modificáveis. Eles são o administrador, né, que é esse administrador aqui, não esse Vita. Esse Vita, ele é restrito a usuários internos, né, pessoas da empresa mesmo, que têm acesso restritos ao meu menu, a páginas que a gente consegue acessar todas as clínicas. Esse administrador Vita, ele não está disponível para o nosso cliente, né? Nosso cliente não consegue utilizar, somente o administrador padrão. A gente tem também a secretária, não é recepção, é secretária, que também é um padrão. A gente tem o gerência, que também é um padrão, e a gente tem o médico, que é também um padrão. Todos esses que são padrões do sistema, se a gente descer lá embaixo, a gente vai ver que ele foi sempre editado por uma pessoa só, por um usuário só, sempre é o Hamilton que faz a edição desses grupos, e eles são editados em que momento, em que circunstância? Quando telas novas são criadas ou remanejadas, né? Então, se uma tela foi remanejada de lugar ou se uma tela nova foi criada, cabe ao desenvolvedor do sistema incluir essa tela dentro do grupo de acesso que mais faça sentido. Então, somente ele que faz essa alteração. Ele faz essa alteração quando existe razão.
Por exemplo, o grupo médico, ele foi alterado a última vez em 2017, ou seja, não é algo que acontece com frequência. Nem a clínica e nem nós conseguimos fazer alteração nesse grupo de acesso padrão. Para vocês verem aqui, ele não tem nenhum botãozinho de exclusão e nem de salvar, porque a gente não pode alterar ele. A gente só consegue criar um novo, ou a opção que a gente mais usa, que é a opção de clonar o grupo. Então, o que acontece? A gente tem esses 4 grupos de acesso padrões do sistema, mas acontece em alguns casos do médico, por exemplo, ser um médico administrador, ou então a secretária, ela é uma pessoa de confiança dentro da clínica, ela vai ter alguns acessos a mais, mas ela não vai ter o acesso administrativo, ela vai ter um acesso um pouco mais restrito, ou bom, enfim, existe uma série de razões para o cliente querer personalizar isso aqui. Então, a pessoa que não tem um acesso tão restrito quanto de secretária, que é o grupo que tem menos acesso, né? O secretário é o médico. A pessoa que não tem que ter tanto acesso restrito, mas também não tem que ter acesso a tudo. Então, precisa ter um meio termo aí. Existem telas específicas que essa pessoa, dentro das responsabilidades dela, precisa acessar. Então, quando acontecem esses casos, o cliente ele consegue editar um grupo de acesso, mas ele precisa clonar, na verdade ele não consegue editar, né, um que já existe, ele precisa clonar, ou seja, fazer uma cópia desse grupo que já existe, e aí sim editar de acordo com as necessidades dele. E aí como que a gente faz? A gente vem aqui, abre o grupo que é mais parecido com o que a gente quer dar para essa pessoa nova, para esse grupo de pessoas dentro da clínica que a gente quer criar, abre ele e clica nesse botão clonar grupo. Ele vai copiar igualzinho o que estava antes, mas como ele duplica, né? Ele faz uma outra cópia, por isso que ele coloca aqui um nome diferente. Isso aqui também a clínica consegue personalizar. A clínica consegue personalizar aqui e aí ela consegue fazer as edições de acordo com o que ela precisa. Então, não quero que esse grupo de acesso tenha acesso à agenda pessoal, então eu vou desmarcar aqui. Não quero que ele possa excluir agendas, só pode incluir. Não quero que possa alterar também, só quero que possa incluir ou pesquisar ou visualizar. E assim ela consegue ir editando o grupo de acordo com o que ela precisa. Feito isso, ela vem aqui e salva, o grupo está criado, e aí ela vai usar nos usuários que ela quiser. Ela precisa entrar no cadastro do usuário, aqui em administrativo, cadastro de usuários profissionais, buscar o usuário que ela quer alterar, e vir aqui na aba de login e fazer a alteração para o novo grupo que ela criou. Agora ele vai aparecer aqui como opção e essa pessoa ela vai ter o acesso restrito somente ao que o administrador da clínica configurou aqui nessa página. É assim que a gente personaliza grupos de acesso. Agora a gente vai aprender como a gente personaliza os campos tanto de obrigatoriedade quanto de visualização do cadastro de paciente, dos dois cadastros, tanto o cadastro rápido quanto o cadastro completo. Acontece bastante do cliente achar que o nosso cadastro ele tem muita informação que não é útil para a clínica dele e ele quer restringir o acesso ele quer tirar esses campos para que não fique pedindo tantas informações que são desnecessárias, que nunca vão ser preenchidas por eles. Então, para fazer isso, a gente vem em administrativo, configurações, campos a exibir. A gente consegue tanto bloquear o
campo para que ele não apareça, quanto tornar um campo obrigatório, né? Então, de padrão do sistema, se a gente acessar aqui um cadastro de paciente, de padrão do sistema tem alguns campos que já são obrigatórios e que o cliente não consegue mexer. Esses campos são nome completo, data de nascimento e sexo. Esses campos não tem como preencher um cadastro sem eles. Então, se o cliente quiser que ele seja obrigatório ou não, ele sempre vai ser. No caso, por exemplo, de pacientes menores de idade, o campo do parentesco, né, do responsável também, sempre vai ser obrigatório. Então, aqui a gente vai selecionar qual que é a página que a gente quer modificar a obrigatoriedade. A gente tem duas opções, a página de cadastro de pacientes e a página de pagamento. A gente vai falar hoje sobre a página de cadastro de pacientes. A gente vem aqui e escolhe. Aqui nesse primeiro campo, nessa primeira coluna, a gente está falando do item em si, né? Então aqui a gente tem cada um dos itens que tem de opção lá, que aparecem tanto no cadastro rápido quanto no cadastro completo. De padrão do sistema, todos eles já vêm abertos, não como obrigatórios, mas já são apresentados para preenchimento. Então, se a gente descer aqui, todos eles estão marcados para aparecer. Aí aqui a gente tem só a identificação de quais são as abas, né? Então, dentro do cadastro do paciente, a gente tem a aba de identificação, parentesco, complemento, é o que a gente está vendo aqui separado. E aí, aqui em cima, a gente vai conseguir identificar se se trata de cadastro completo, ou de cadastro rápido, ou de cadastro completo. Então, às vezes, o cliente, para ele não faz sentido pedir endereço no cadastro rápido, porque não é algo que ele vai preencher. Então, ele tira, ele desmarca as opções de endereço, enfim, ele vai desmarcando. E aqui nessa coluna, ele marca ou desmarca o que é obrigatório para o cadastro rápido. Aqui, ele marca e desmarca o que precisa aparecer, ser solicitado no cadastro completo, e aqui ele marca o que precisa ser obrigatório no cadastro completo. Uma coisa interessante que é importante a gente saber. Nosso sistema ele faz a validação da estrutura de alguns dados. Então, por exemplo, ele faz validação de CEP, ele faz validação de cartão SUS. Então, acontece algumas vezes do nosso cliente, por exemplo, eu nunca vou pedir o cartão SUS do meu paciente, nunca vou pedir esse número. Então, ele vir aqui e desabilitar esse campo. O que pode acontecer? O paciente, o cliente ele vai importar um cadastro de uma outra clínica que colocou o cartão SUS antes da validação do nosso sistema, ou colocou em um sistema anterior, onde o paciente foi migrado, esse número errado. Então, existem essas duas possibilidades. Ou esse número de cartão SUS foi colocado antes do nosso sistema ter a função de validação, ou esse paciente ele veio importado de migração de dados com o cartão SUS errado. E aí, o cliente, ele importa esse cadastro de paciente. Se ele fizer isso e o número do cartão SUS estiver errado, o sistema vai ficar mandando para ele uma mensagem, um pop-upzinho, uma mensagenzinha de erro falando que o número do cartão SUS está inválido. E aí, obviamente, o cliente vai ficar muito nervoso porque nem o campo de cartão SUS ele tem ali disponível como que é que o sistema está falando que o número de cartão SUS está errado. Nesses casos, o que a gente orienta? A gente orienta ele a habilitar novamente o campo de cartão SUS para que ele possa corrigir o número do cartão ou retirar. Então, por isso que esses campos, que são campos de dados numéricos que o nosso sistema valida, a gente não costuma orientar o nosso cliente a desmarcar, a desabilitar. Porque pode ser que ele importe um paciente que tem esse dado, que o dado está incorreto, e aí ele vai ter problema para corrigir, até ele descobrir que ele precisa ir lá habilitar, para ele visualizar, para então ele corrigir.
ele já vai ter, isso já vai ter gerado um estresse bom para ele. Bom, é isso. Uma vez que isso está feito e salvo, ele consegue fazer a personalização aí dos campos de exibição, né, de solicitação de preenchimento, tanto de cadastro rápido quanto de cadastro completo, e também de obrigatoriedade. Agora nós vamos pular lá para o nosso módulo financeiro para aprender a conferir faturamentos e gerar lotes de guia. A gente aprendeu, só fazendo uma revisão básica, a gente aprendeu como que a gente lança um procedimento, tanto para convênio como para particular. A gente aprendeu que quando a gente lança um procedimento para convênio, a gente precisa gerar uma guia TIS. E aí existe um terceiro passo que a clínica precisa fazer para receber o pagamento do convênio. Esse passo é o envio das guias para o convênio. E aí, como que ela faz isso? Ela gera um lote de guias, né? Ela unifica todas essas guias dentro de um formato que os convênios aceitam, que a gente chama de XML, e o nosso sistema ele faz a geração desse documento. Ela faz, dentro do nosso sistema, né, pensando no nosso sistema, ela faz o download desse documento, desse arquivo, né, que o nosso sistema gera, que é um arquivo de compilação de todas as guias que foram geradas dentro daquele período. Ela faz o download e ela sobe esse arquivo, né, ela faz o upload desse arquivo para o site do convênio, e é assim que ela envia as guias para o convênio. Alguns convênios exigem o envio das guias impressas também, mas a tendência é que isso diminua com bastante velocidade, e mesmo que o convênio exija isso, eu desconheço algum convênio que não exija o envio do arquivo XML, né, desse lote de guias em formato XML. Todos eles trabalham dessa forma. Alguns convênios, o formato da nossa guia, né, não atende. Então, esse cliente, por exemplo, no caso da Unimed, existem algumas especificidades. Esse cliente não vai gerar a guia pelo nosso sistema, então ele também não vai gerar o lote de guias pelo nosso sistema, mas de forma geral, assim, a maioria dos convênios aceitam o formato que o nosso sistema trabalha, e aí o cliente ele vai fazer todo esse processo dentro do nosso sistema. Hoje a gente vai aprender como que é feita essa última etapa. Dentro do sistema, existe um relatório de conferência de faturamento. Algumas clínicas, isso a gente aprendeu agora há pouco, algumas clínicas colocam como obrigatória a conferência do faturamento para a geração do lote de guias, para que reduza a porcentagem de falha, né, para que a clínica não tenha uma porcentagem tão grande de glosa. A gente consegue marcar como obrigatória aqui no perfil da empresa, conforme a gente aprendeu há pouco. A gente está falando dessa opção aqui, conferência de guia. Então, se essa guia não for conferida, né, se a clínica marcar essa opção, ele não consegue nem gerar o lote de guia. Aqui no caso a gente não tem obrigatoriedade da conferência de guia, mas o sistema bloqueia a geração de guia, de lote de guia, se a guia estiver incompleta, por exemplo. Isso a gente vai ver agora nesse aprendizado. Então, para a gente começar a acessar esse assunto, né, iniciar, a gente vai primeiro conhecer o relatório de conferência de faturamento. Para a gente acessar ele, a gente vem em financeiro, relatórios, conf de faturamento. Aí aqui, como todos vocês já conhecem, a gente filtra período, a gente escolhe o convênio, se a gente quiser fazer um convênio por vez, né, senão a gente pode, também não precisa colocar, não é obrigatório, você pode conferir tudo de uma vez só, você pode selecionar um plano ou não marcar e ele traz todos,
Você pode configurar, selecionar, filtrar, né? Um tipo de guia específico, um status específico, um tipo de pagamento, se possui guia, né? Porque aqui a gente está falando de conferência de faturamento, e um grupo de procedimento específico, unidades específicas, enfim. Isso aqui a gente já conhece. Esse código de barras aqui trata-se do código de barras do lançamento, né? Então, se a gente colocar aqui, ele vai trazer um lançamento específico. Que, na verdade, é do lançamento, não é do pagamento, né? Quando a gente faz o pagamento, ele gera um número. Aí aqui eu venho e gero o relatório. Ele me trouxe apenas um item, porque era o único que eu tinha dentro desse período para esse convênio. Os campos que ele me traz, aqui as colunas que ele me traz, são de unidade, tipo de faturamento, guia gerada, então foi uma guia de ACDT, que é uma guia de procedimento, o número da guia, a senha de autorização do convênio, a validade da senha, alguns casos não exigem isso, qual foi a data de geração, o nome do paciente, o convênio plano, quem foi o executante, o procedimento em si, o valor total, qual foi o tipo de pagamento, que aqui no caso só apareceria se não fosse convênio, né? Aqui o status, que a gente vai modificar, o código de barras que esse faturamento gerou, alguma observação que tenha sido colocado lá na parte de pagamento, e se o cliente clicar no botão editar, ele entra lá na guia. E aí o que acontece? O que é conferir uma guia? A clínica ela faz o seguinte, ela vem aqui, gera o relatório do convênio, acessa a guia para ver se tem alguma informação que não está correta, de acordo com a guia que ela tem impressa. Ela vem aqui visualizar. Ela pode fazer alguma alteração, se de repente tem alguma coisa errada, ela vem aqui e faz uma alteração. Por exemplo, essa guia eu não vou preencher porque a gente vai ver antes como que ela vai ficar lá na hora de gerar o lote, no caso de não estar preenchida, não estar completa, né? Mas aí, no caso, a pessoa que está fazendo o faturamento, fechando esse lote, ela percebeu que tem informações que não estão preenchidas, ela vem aqui, consegue editar, né? Consegue preencher. E aí, uma vez que ela preencheu, que ela conferiu essa guia, ela vem aqui e altera o status para conferida. E assim, ela consegue gerar o lote se a clínica tiver a opção de conferência de faturamento habilitada como obrigatória. Se não, ela vai conseguir emitir a guia, mesmo se ela não entrar nesse relatório e conferir esse faturamento. Isso é uma segurança que a clínica pode optar por ter ou não, mas que pode burocratizar o processo dela, então ela vai escolher se ela quer isso ou não. Porque o nosso sistema já tem algumas outras obrigatoriedades, né, que já são padrões do sistema. Então, feito isso, ela consegue conferir a guia. Para gerar o lote de guias em si, ela vai entrar em financeiro, TIS, gerar lotes. E aí aqui é a mesma coisa. Pesquisa por um intervalo. Vou colocar lá o intervalo que eu tinha colocado. Pesquisa por um convênio. Não dá para gerar, nesse caso aqui não dá para gerar vários lotes de guia de uma vez só, é um convênio por vez. E aí o cliente começa a filtrar de acordo com a necessidade dele. Então, vamos supor que ele queira pesquisar só por carteirinhas iniciadas com uma certa sequência de números. Ele pode filtrar por um tipo de guia específico. Ele pode filtrar por uma forma de pagamento específica e por uma versão da TIS. Aqui a gente sabe que a maioria dos casos será a versão 3, que é a mais atual. Aqui, aquele caso que a gente estava vendo era uma SDT, então eu vou filtrar por SDT. Quando eu aperto o botão de buscar, ele vai me trazer as guias que estão dentro desse período. Aqui, vou confessar para vocês que eu dei uma pausa no vídeo
para descobrir por que não estava vindo marcado como guia incompleta, porque essas duas guias aqui estão incompletas. Inclusive, essa guia de número 5 eu acabei de gerar para fazer um teste. Aparentemente o sistema está com uma falha, ele não está identificando as guias que estão incompletas, isso é uma falha muito grave, mas ele deveria estar... as duas guias deveriam estar pintadinhas de vermelho, porque elas estão incompletas. Se a gente acessar a guia número 4, por exemplo, e a gente tentar salvar, ele vai me acusar de que alguns campos não foram preenchidos. Então, por exemplo, o caráter do atendimento, isso aqui é obrigatório. Se eu for salvar, ele vai falar que o 32, que também é obrigatório, não foi preenchido, então precisa preencher. 33 também precisa preencher. 34 também precisa preencher. E aí, aqui sim a gente considera uma guia completa, quando ela teve os campos obrigatórios preenchidos. Essa guia de número 5 também, ela não tá completa. Foi a que eu fiz agora. Caráter de atendimento não tá. 32, que é obrigatório. 33, tipo de consulta. Agora sim, elas estão completas. Mas ele não deveria... Eu fiz até um teste tentando gerar o lote. Ele deixou gerar o lote normal. Então, a gente tem aqui um problema de sistema. Mas eu não posso deixar para gravar esse vídeo outro dia, então eu quero que você que está assistindo entenda que essas guias que estão incompletas deveriam estar vermelhas aqui, e ele não poderia me deixar completar. Isso é o correto. Agora vamos... E quando elas estão vermelhas, que elas estão incompletas, ele me indica, ele me mostra que quando eu coloco o mouse em cima, ele me mostra o que está incompleto, o que está faltando. Ele vai falando para mim, aí eu abro a guia daqui mesmo, faço a correção e gero o lote de novo. Então, pensando que a gente fez esse processo, o próximo passo seria gerar o lote de guia. A clínica, o que ela faz? Ela vem aqui, confere se está tudo certinho, né? Faz aquela conferência prévia, vem aqui, gera o lote, seleciona todos, provavelmente, ou alguns específicos, depende da situação. E a gente só consegue gerar um lote com uma restrição, né, de quantidades de 100 guias. A gente não consegue gerar lotes com mais de 100 guias. Então, acontece muitas vezes do cliente ter aqui uma listagem de mais de 100 procedimentos dentro desse período, mas e aí ele selecionou tudo, mas o lote foi gerado só com 100, não foi gerado com todas. Ele precisa gerar mais de um lote, porque mais de um, né, até completar a quantidade de guias que ele tem, porque o nosso limite é esse. Então, ele seleciona aqui todas as guias que ele precisa para esse lote e vem nesse botãozinho de gerar lote. Isso aqui é o lote de guias propriamente dito. Se a gente voltar lá em Financeiro T, gerar lotes, e fazer um filtro com o mesmo período, o mesmo convênio, tudo igual, ele não vai me trazer mais nada, porque ele já gerou esse lote e não tem motivo de eu gerar mais um lote com as mesmas informações. Então, ele já faz esse bloqueio. Voltando aqui, esse é o lote de guia. Aqui a gente tem as informações de número do lote, nome do convênio, código NS do convênio, qual que é o tipo de transação. Isso aqui é uma transação envio lote de guia, data da transação, hora, tipo e código do prestador. Aqui a gente está falando do código de prestador que a gente cadastra lá no cadastro do convênio. É um dado que a clínica ela tem como prestadora não, como alguém que utiliza um serviço de um prestador. No contrato que ela faz com o convênio, ela recebe esse código do prestador. Qual que é o código? Nesse caso a gente está falando de dados fictícios. O código, o tipo é prestador
na operadora e o número é esse. Tipo de guia, aqui é um lote de guias de SADT, a gente não pode gerar um lote misto, a gente não consegue gerar de guia de consulta e SADT junto, é só por um tipo de guia. Data da previsão, aqui data de previsão de pagamento, então quando que eu tenho de previsão, deixa eu ver se é esse mesmo, é esse mesmo, quando eu tenho de previsão para receber o pagamento dessas guias. Qual que é a data do envio, então quando eu enviar eu venho aqui e falo qual foi a data que eu enviei para eu saber, data do recebimento, nota fiscal, travar guias, então se eu falo que eu vou travar as guias, elas não podem ser modificadas depois da geração desse lote, valor total, então aqui ele faz uma soma do total, né, do valor das guias, total glosado, informação que eu coloco depois que eu recebi esse retorno do convênio, então se teve glosa, geralmente teve alguma porcentagem de glosa, eu coloco aqui, posso também pôr a porcentagem, posso pôr uma observação, aqui eu tenho um botãozinho que me leva para uma lista de todas essas guias, onde eu consigo visualizar ou remover uma guia do lote, ou imprimir essa informação, exportar, enfim. Aqui na baixa de títulos eu entro lá na baixa de títulos de todos os lançamentos que estão dentro desse lote. E aqui nessa última coluna, nesse último bloco, a gente faz a geração do arquivo XML. Então, tudo isso daqui é geração do lote. Aqui a gente está falando da exportação desse documento para o formato XML, que é o formato que eu expliquei para vocês no começo, que o convênio vai aceitar essa informação. Então, cada convênio tem a sua versão de XML, né? Então, a clínica ela sabe qual que é a versão que o convênio aceita. Ela vem aqui, coloca a versão que o convênio aceita, e aí ela clica nesse botão gerar XML. Validar XML é basicamente validar a estrutura desse documento, desse arquivo. Então aqui, por exemplo, a gente teve um erro ao validar esse XML. Significa que alguma coisa dentro das guias não estão corretas, não está batendo. Então, o cliente ele volta, retorna nas guias, vê se tem alguma informação faltando, algo que não está... alguma informação que não está batendo. Basicamente, ele vai validar isso, ele vai validar a estrutura do documento, ele não vai validar se as informações estão corretas, ele não faz essa validação, ele vai validar se está faltando alguma informação apenas. E aí a clínica volta lá, vê se está faltando, às vezes pode ser erro, pouquíssimas vezes, mas às vezes pode ser erro na estrutura do arquivo, erro sistêmico, né? Mas a maioria das vezes é alguma informação que não que está faltante. Como que o cliente consegue saber isso de forma mais fácil? Como o nosso sistema não dá essa informação, existe na internet, é muito fácil encontrar validadores de XML. Então, eu vou mostrar para vocês como usa, porque isso é bem comum. O cliente vem aqui no botãozinho de gerar, o sistema faz o download do arquivo, e aí tem alguns validadores de XML. Eu encontrei um validador de XML aqui. Para usar, a gente vem aqui, escolhe o arquivo, clique em enviar, e aí ele vai dar uma mensagem dizendo onde que estão as falhas. Mais uma vez, ele também não vai detectar informações incorretas, ele vai detectar a ausência de informações. Então, nesse caso, ele não encontrou erros nesse XML, então provavelmente a gente está vendo mais um erro do próprio sistema na validação, que houve um erro ao validar. E, na verdade, aqui a mensagem que ele está dando é exatamente essa, houve um erro ao validar, então provavelmente é um erro do sistema e não um erro do XML. Então, nesse caso, a clínica poderia utilizar esse XML e também o próprio convênio na hora de fazer o upload, se ele também valida estrutura. A maioria
os que eu conheço também validam estrutura. Eles também vão rejeitar se esse arquivo tem alguma falha. Alguns deles dizem aonde que está faltando informação. Então, é basicamente isso, essa geração de XML. Aqui a gente também tem algumas outras informações que a clínica utiliza. Ela pode gerar um relatório que o convênio chama de capa do lote. Ela gera isso aqui para enviar para o convênio ou via sistema também, ou então impresso, onde ele vai trazer todas as informações que a gente tem aqui, né? Só que em formato de relatório. E também tem um botãozinho aqui de impressão, onde ela consegue imprimir um recibo, que também já vem configurado padrão do sistema, né? Ela consegue imprimir um recibo de lote mesmo. E é isso. É assim que se gera um lote. Se ela fizer alguma alteração, ela vem aqui e salva. Se ela quiser excluir, ela pode excluir também aqui no botãozinho de exclusão. Agora a gente vai entrar um pouco no controle de contas que o nosso sistema possibilita que a clínica faça. A gente vai acessar o menu financeiro, tipo de conta. O nosso sistema, ele consegue fazer um controle dos lançamentos que a clínica faz pelo módulo financeiro de procedimentos, né? Lançamentos financeiros de pagamento do paciente, de procedimento, de consulta, mas também ele consegue fazer um controle de contas internas. Não é nada muito complexo, é bem básico, é um controle básico e bem manual, mas muitas clínicas gostam e utilizam. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia ser mais automatizado? Sim. Hoje ainda é muito manual, mas é o que a gente tem. O primeiro passo para a clínica começar a organizar as contas dela, quando a gente fala de contas, a gente está falando de qualquer tipo de conta interna. Ela pode organizar contas de pagamento de funcionário, ela pode organizar contas fixas de luz, de água, de aluguel, enfim. Ela pode organizar, fazer todo esse controle pelo nosso sistema. E aí o primeiro passo que ela faz é fazer a classificação que ela vai usar no lançamento dessas contas. Então, ela vem aqui e ela cria um tipo de conta. O tipo de conta ele vai ser a classificação macro dessa conta. Ela pode, por exemplo, chamar um tipo de conta de... Então, por exemplo, ela pode chamar um tipo de conta como uma classificação macro de administrativas, por exemplo. Administrativas, então eu tenho administrativas que é receita, eu tenho administrativas que é despesa. E aí ela coloca uma ordem. Aqui a gente não está montando um do início, a gente está montando um a partir de um que já existe, por isso que ele já veio com essa ordem 3, mas é possível modificar, né, se você não quiser que seja essa ordem. E aí ele pode ir criando, deixa eu só ver se já não está duplicado esse administrativo. Não, só tem um. E aí ela criou ali o tipo de conta macro administrativas, que são despesas administrativas. Aí ela vem aqui em plano de conta e ela vai classificar, ela vai anexar e ela vai anexar a despesa administrativa a um tipo de conta com uma classificação um pouco menor, né? Onde ela vai poder chamar de, por exemplo, contratações. Então, a gente está falando de despesas gerais com contratação. Todas as questões burocráticas que envolvem uma contratação. Então, precisa pagar exame admissional, e uma série de outras coisas que eu nem sei dar exemplo, mas a clínica ela já tem isso montado,
e ela vai só transferir aqui para o sistema dentro da lógica que ela já faz naturalmente. E aí coloca-se uma ordem aqui para que saia no relatório, no demonstrativo. Não sei qual que foi a última ordem utilizada, vou colocar essa. E assim, não, aqui em administrativo não tem nenhum, então eu vou colocar um. E assim ela vai criando, né, para a classificação dela. E aí quando ela vem aqui em contas a pagar e receber, ela vai lançar uma conta utilizando essas classificações. Então, por exemplo, eu quero lançar exatamente o exemplo que eu dei, eu quero lançar despesas com exames admissionais. Então, ela vem aqui, seleciona o tipo de conta administrativa, ele vai trazer os planos de conta que estão dentro dessas despesas administrativas, aqui no caso contratações, e ela vem aqui e fala que essa conta específica se trata de um exame admissional. Exame admissional Natália Alves, departamento financeiro. Vamos supor, né? Que ela vai fazer financeiro. Ela vai fazer a descrição para que ela encontre essa conta. Ela pode pôr um número, se tiver um número, se ela tiver um boleto, algo assim que ela queira registrar aqui. Ela pode falar qual que é o valor, né? Então, eu tive de despesa com o exame admissional dela um total de R$200. Ela pode colocar um beneficiário fornecedor, e ela pode também replicar essa conta. Então, vamos supor que seja uma conta fixa, que ela sempre vai, ou parcelada, né? Que ela sempre vai pagar um valor durante um período, de repente um aluguel, enfim. Ela consegue colocar aqui que essa conta deve se replicar por X meses, e aí todo mês ela vai ter essa conta novamente para pagar. E aí, feito isso, ela salvou, lançou essa conta, e aí quando ela vir no relatório de contas a pagar e receber, que ela consegue acessar tanto por esse botãozinho quanto em financeiro, relatórios, contas a pagar, né, ele dá no mesmo relatório, e aí ela vai gerar um relatório por competência, e aí ele vai sair aqui. Vai sair todas as contas que ela tem para pagar dentro desse período, com as classificações que ela deu. Então, aqui se trata de uma despesa, se trata de uma conta administrativa, de contratações. Então, ele vem tudo descrito aqui para ela. E aqui, nessa primeira coluna, se a gente vir aqui na legenda, a gente sabe o que significa cada cor, né? Se for vermelho, significa que a conta está atrasada, o pagamento está atrasado. Então, o vencimento disso daqui era 21/5/2019, foi ontem, hoje então já está atrasado. O que está em roxinho, a gente está falando de conta que já foi paga, mas foi paga com atraso, né? Então, a gente está falando de algo que foi pago com atraso, fora da data de vencimento. Se a gente encontrar uma conta verde, em verde a gente vai ver uma conta que já está paga, e uma conta em amarelo significa que a conta está em aberto. Aqui a gente tem os valores pagos, a forma que foi paga, né, a operação, e outras informações relacionadas a esse pagamento. O número do documento, se tiver alguma observação, qual foi o beneficiário. E aí, para efetuar o pagamento, vamos supor que eu queira efetuar o pagamento dessa que está atrasada, eu venho aqui nesse botãozinho de editar e ele vai me levar para a conta em si, para que eu efetue o pagamento. Então, eu venho aqui e falo que ela foi paga. Quando eu aperto o botão de buscar,
ele vai me trazer as guias que estão dentro desse período. Aqui, vou confessar para vocês que eu dei uma pausa no vídeo para descobrir por que não estava vindo marcado como guia incompleta, porque essas duas guias aqui estão incompletas. Inclusive, essa guia de número 5 eu acabei de gerar para fazer um teste. Aparentemente o sistema está com uma falha, ele não está identificando as guias que estão incompletas, isso é uma falha muito grave, mas ele deveria estar, as duas guias deveriam estar pintadinhas de vermelho porque elas estão incompletas. Se a gente acessar a guia número 4, por exemplo, e a gente tentar salvar, ele vai me acusar de que alguns campos não foram preenchidos. Então, por exemplo, o caráter do atendimento, isso aqui é obrigatório. Se eu for salvar, ele vai falar que o 32, que também é obrigatório, não foi preenchido, então precisa preencher. 33 também precisa preencher. 34 também precisa preencher. E aí, aqui sim a gente considera uma guia completa, quando ela teve os campos obrigatórios preenchidos. Essa guia de número 5 também, ela não tá completa. Foi a que eu fiz agora. Caráter de atendimento não tá. 32, que é obrigatório. 33, tipo de consulta. Agora sim, elas estão completas. Mas ele não deveria. Eu fiz até um teste tentando gerar o lote. Ele deixou gerar o lote normal. Então, a gente tem aqui um problema de sistema. Mas eu não posso deixar para gravar esse vídeo outro dia, então eu quero que você que está assistindo entenda que essas guias que estão incompletas deveriam estar vermelhas aqui, e ele não poderia me deixar completar. Isso é o correto. Agora vamos... E quando elas estão vermelhas, que elas estão incompletas, ele me indica, ele me mostra que quando eu coloco o mouse em cima, ele me mostra o que está incompleto, o que está faltando. Ele vai falando para mim, aí eu abro a guia daqui mesmo, faço a correção e gero o lote de novo. Então, pensando que a gente fez esse processo, o próximo passo seria gerar o lote de guia. A clínica, o que ela faz? Ela vem aqui, confere se está tudo certinho, né? Faz aquela conferência prévia, vem aqui, gera o lote, seleciona todos, provavelmente, ou alguns específicos, depende da situação. E a gente só consegue gerar um lote com uma restrição, né, de quantidades de 100 guias. A gente não consegue gerar lotes com mais de 100 guias. Então, acontece muitas vezes do cliente ter aqui uma listagem de mais de 100 procedimentos dentro desse período, mas e aí ele selecionou tudo, mas o lote foi gerado só com 100, não foi gerado com todas. Ele precisa gerar mais de um lote, porque mais de um, né, até completar a quantidade de guias que ele tem, porque o nosso limite é esse. Então, ele seleciona aqui todas as guias que ele precisa para esse lote e vem nesse botãozinho de gerar lote. Isso aqui é o lote de guias propriamente dito. Se a gente voltar lá em Financeiro TIS, gerar lotes, e fazer um filtro com o mesmo período, o mesmo convênio, tudo igual, ele não vai me trazer mais nada, porque ele já gerou esse lote e não tem motivo de eu gerar mais um lote com as mesmas informações. Então, ele já faz esse bloqueio. Voltando aqui, esse é o lote de guia. Aqui a gente tem as informações de número do lote, nome do convênio, código NS do convênio, qual que é o tipo de transação. Isso aqui é uma transação envio lote de guia, data da transação, hora, tipo e código do prestador. Aqui a gente está falando do código de prestador que a gente cadastra lá no cadastro do convênio. É um dado que a clínica ela tem como prestadora não, como alguém que utiliza um serviço de um prestador. No contrato
que ela faz com o convênio, ela recebe esse código do prestador. Qual que é o código? Nesse caso a gente está falando de dados fictícios. O código, o tipo é prestador na operadora e o número é esse. Tipo de guia, aqui é um lote de guias de SADT, a gente não pode gerar um lote misto, a gente não consegue gerar de guia de consulta e SADT junto, é só por um tipo de guia. Data da previsão, aqui data de previsão de pagamento, então quando que eu tenho de previsão, deixa eu ver se é esse mesmo, é esse mesmo, quando eu tenho de previsão para receber o pagamento dessas guias. Qual que é a data do envio, então quando eu enviar eu venho aqui e falo qual que foi a data que eu enviei para eu saber, qual será a data do recebimento, né? Então aqui ele já faz data do recebimento, nota fiscal, travar guias, então se eu falo que eu vou travar as guias, elas não podem ser modificadas depois da geração desse lote, valor total, então aqui ele faz uma soma do total, né, do valor das guias, total glosado, informação que eu coloco depois que eu recebi esse retorno do convênio, então se teve glosa, geralmente teve alguma porcentagem de glosa, eu coloco aqui. Posso também pôr a porcentagem, posso pôr uma observação. Aqui eu tenho um botãozinho que me leva para uma lista de todas essas guias, onde eu consigo visualizar ou remover uma guia do lote, ou imprimir essa informação, exportar, enfim. Aqui na baixa de títulos eu entro lá na baixa de títulos de todos os lançamentos que estão dentro desse lote. E aqui nessa última coluna, nesse último bloco, a gente faz a geração do arquivo XML. Então, tudo isso daqui é geração do lote. Aqui a gente está falando da exportação desse documento para o formato XML, que é o formato que eu expliquei para vocês no começo, que o convênio vai aceitar essa informação. Então, cada convênio tem a sua versão de XML, né? Então, a clínica ela sabe qual que é a versão que o convênio aceita. Ela vem aqui, coloca a versão que o convênio aceita, e aí ela clica nesse botão gerar XML. Validar XML é basicamente validar a estrutura desse documento, desse arquivo. Então, aqui, por exemplo, a gente teve um erro ao validar esse XML. Significa que alguma coisa dentro das guias não estão corretas, não está batendo. Então, o cliente ele volta, retorna nas guias, vê se tem alguma informação faltando, algo que não está, alguma informação que não está batendo. Basicamente, ele vai validar isso, ele vai validar a estrutura do documento, ele não vai validar se as informações estão corretas, ele não faz essa validação, ele vai validar se está faltando alguma informação apenas. E aí a clínica volta lá, vê se está faltando. Às vezes pode ser erro, pouquíssimas vezes, mas às vezes pode ser erro na estrutura do arquivo, erro sistêmico, né? Mas a maioria das vezes é alguma informação que não que está faltante. Como que o cliente consegue saber isso de forma mais fácil? Como o nosso sistema não dá essa informação, existe na internet é muito fácil encontrar validadores de XML. Então, eu vou mostrar para vocês como usa, porque isso é bem comum. O cliente vem aqui no botãozinho de gerar, o sistema faz o download do arquivo, e aí tem alguns validadores de XML na internet, que vão dizer qual é a guia que está errada. Então, deixa eu ver se eu encontro um aqui que eu já tenha utilizado. Validador do XML, eu não lembro se tem alguma aqui que eu já...
Eu encontrei um validador de XML aqui. Para usar, a gente vem aqui, escolhe o arquivo, clique em enviar, e aí ele vai dar uma mensagem dizendo onde que estão as falhas. Mais uma vez, ele também não vai detectar informações incorretas, ele vai detectar a ausência de informações. Então, nesse caso, ele não encontrou erros nesse XML, então provavelmente a gente está vendo mais um erro do próprio sistema na validação, que houve um erro ao validar. E, na verdade, aqui a mensagem que ele está dando é exatamente essa, houve um erro ao validar, então provavelmente é um erro do sistema e não um erro do XML. Então, nesse caso, a clínica poderia utilizar esse XML e também o próprio convênio na hora de fazer o upload, se ele também valida estrutura. A maioria dos que eu conheço também validam estrutura. Eles também vão rejeitar se esse arquivo tem alguma falha. Alguns deles dizem aonde que está faltando informação. Então, é basicamente isso, essa geração de XML. Aqui a gente também tem algumas outras informações que a clínica utiliza. Ela pode gerar um relatório que o convênio chama de capa do lote. Ela gera isso aqui para enviar para o convênio ou via sistema também, ou então impresso, onde ele vai trazer todas as informações que a gente tem aqui, né? Só que em formato de relatório. E também tem um botãozinho aqui de impressão, onde ela consegue imprimir um recibo, que também já vem configurado padrão do sistema, né? Ela consegue imprimir um recibo de lote mesmo. E é isso. É assim que se gera um lote. Se ela fizer alguma alteração, ela vem aqui e salva. Se ela quiser excluir, ela pode excluir também aqui no botãozinho de exclusão. Agora a gente vai entrar um pouco no controle de contas que o nosso sistema possibilita que a clínica faça. A gente vai acessar o menu financeiro, tipo de conta. O nosso sistema, ele consegue fazer um controle dos lançamentos que a clínica faz pelo módulo financeiro de procedimentos, né? Lançamentos financeiros de pagamento do paciente, de procedimento, de consulta, mas também ele consegue fazer um controle de contas internas. Não é nada muito complexo, é bem básico, é um controle básico e bem manual, mas muitas clínicas gostam e utilizam. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia ser mais automatizado? Sim. Hoje ainda é muito manual, mas é o que a gente tem. O primeiro passo para a clínica começar a organizar as contas dela, quando a gente fala de contas, a gente está falando de qualquer tipo de conta interna. Ela pode organizar contas de pagamento de funcionário, ela pode organizar contas fixas de luz, de água, de aluguel, enfim. Ela pode organizar, fazer todo esse controle pelo nosso sistema. E aí o primeiro passo que ela faz é fazer a classificação que ela vai usar no lançamento dessas contas. Então, ela vem aqui e ela cria um tipo de conta. O tipo de conta ele vai ser a classificação macro dessa conta. Ela pode, por exemplo, chamar um tipo de conta de... Então, por exemplo, ela pode chamar um tipo de conta como uma classificação macro de administrativas, por exemplo. Administrativas, então eu tenho administrativas que é receita, eu tenho administrativas que é despesa. E aí ela coloca uma ordem. Aqui a gente não está montando um do início, a gente está montando um a partir de um que já existe, por isso que ele já veio com essa ordem 3, mas é possível modificar, né, se você não quiser que seja essa ordem.
E aí ele pode ir criando, deixa eu só ver se já não está duplicado esse administrativo. Não, só tem um. E aí ela criou ali o tipo de conta macro administrativas, que são despesas administrativas. Aí ela vem aqui em plano de conta e ela vai classificar, ela vai anexar e ela vai anexar a despesa administrativa a um tipo de conta um pouco com uma classificação um pouco menor, né? Onde ela vai poder chamar de, por exemplo, contratações. Então a gente está falando de despesas gerais com contratação. Todas as questões burocráticas que envolvem uma contratação, então precisa pagar exame admissional, e uma série de outras coisas que eu nem sei dar exemplo, mas a clínica ela já tem isso montado e ela vai só transferir aqui para o sistema dentro da lógica que ela já faz naturalmente. E aí coloca-se uma ordem aqui para que saia no relatório, no demonstrativo. Não sei qual que foi a última ordem utilizada, vou colocar essa. E assim, não, aqui em administrativo não tem nenhum, então eu vou colocar um. E assim ela vai criando, né, para a classificação dela. E aí, quando ela vem aqui em contas a pagar e receber, ela vai lançar uma conta utilizando essas classificações. Então, por exemplo, eu quero lançar exatamente o exemplo que eu dei, eu quero lançar despesas com exames admissionais. Então, ela vem aqui, seleciona o tipo de conta administrativa, ele vai trazer os planos de conta que estão dentro dessas despesas administrativas, aqui no caso contratações, e ela vem aqui e fala que essa conta específica se trata de um exame admissional. Exame admissional Natália Alves, departamento financeiro. Vamos supor, né? Que ela vai fazer financeiro. Ela vai fazer a descrição para que ela encontre essa conta. Ela pode pôr um número, se tiver um número, se ela tiver um boleto, algo assim que ela queira registrar aqui. Ela pode falar qual que é o valor, né? Então, eu tive de despesa com o exame admissional dela um total de R$200. Ela pode colocar um beneficiário fornecedor, e ela pode também replicar essa conta. Então, vamos supor que seja uma conta fixa, que ela sempre vai, ou parcelada, né? Que ela sempre vai pagar um valor durante um período, de repente um aluguel, enfim. Ela consegue colocar aqui que essa conta deve se replicar por X meses, e aí todo mês ela vai ter essa conta novamente para pagar. E aí, feito isso, ela salvou, lançou essa conta, e aí quando ela vir no relatório de contas a pagar e receber, que ela consegue acessar tanto por esse botãozinho quanto em financeiro, relatórios, contas a pagar, né, ele dá no mesmo relatório, e aí ela vai gerar um relatório por competência, e aí ele vai sair aqui. Vai sair todas as contas que ela tem para pagar dentro desse período, com as classificações que ela deu. Então, aqui se trata de uma despesa, se trata de uma conta administrativa, de contratações. Então, ele vem tudo descrito aqui para ela. E aqui, nessa primeira coluna, se a gente vir aqui na legenda, a gente sabe o que significa cada cor, né? Se for vermelho, significa que a conta está atrasada, o pagamento está atrasado. Então, o vencimento disso daqui era 21/5/2019, foi ontem, hoje então já está atrasado. O que está em roxinho, a gente está falando de conta que já foi paga, mas foi paga com atraso, né? Então, a gente está falando de algo
de algo que foi pago com atraso, fora da data de vencimento. Se a gente encontrar uma conta verde, em verde a gente vai ver uma conta que já está paga, e uma conta em amarelo significa que a conta está em aberto. Aqui a gente tem os valores pagos, a forma que foi paga, né, a operação, e outras informações relacionadas a esse pagamento. O número do documento, se tiver alguma observação, qual foi o beneficiário. E aí, para efetuar o pagamento, vamos supor que eu queira efetuar o pagamento dessa que está atrasada, eu venho aqui nesse botãozinho de editar e ele vai me levar para a conta em si, para que eu efetue o pagamento. Então, eu venho aqui e falo que ela foi paga. Quando eu aperto o botão de buscar, ele vai me trazer as guias que estão dentro desse período. Aqui, vou confessar para vocês que eu dei uma pausa no vídeo para descobrir por que não estava vindo marcado como guia incompleta, porque essas duas guias aqui estão incompletas. Inclusive, essa guia de número 5 eu acabei de gerar para fazer um teste. Aparentemente, o sistema está com uma falha. Ele não está identificando as guias que estão incompletas, isso é uma falha muito grave. Mas ele deveria estar... as duas guias deveriam estar pintadinhas de vermelho, porque elas estão incompletas. Se a gente acessar a guia número 4, por exemplo, e a gente tentar salvar, ele vai me acusar de que alguns campos não foram preenchidos. Então, por exemplo, o caráter do atendimento, isso aqui é obrigatório. Se eu for salvar, ele vai falar que o 32, que também é obrigatório, não foi preenchido, então precisa preencher. 33 também precisa preencher. 34 também precisa preencher. E aí, aqui sim a gente considera uma guia completa, quando ela teve os campos obrigatórios preenchidos. Essa guia de número 5 também, ela não tá completa. Foi a que eu fiz agora. Caráter de atendimento não tá. 32, que é obrigatório. 33, tipo de consulta. Agora sim, elas estão completas. Mas ele não deveria, eu fiz até um teste, tentando gerar o lote, ele deixou gerar o lote normal. Então, a gente tem aqui um problema de sistema. Mas eu não posso deixar para gravar esse vídeo outro dia, então eu quero que você que está assistindo entenda que essas guias que estão incompletas deveriam estar vermelhas aqui. E ele não poderia me deixar completar. Isso é o correto. Agora vamos... E quando elas estão vermelhas, que elas estão incompletas, ele me indica, ele me mostra que quando eu coloco o mouse em cima, ele me mostra o que está incompleto, o que está faltando. Ele vai falando para mim, aí eu abro a guia daqui mesmo, faço a correção e gero o lote de novo. Então, pensando que a gente fez esse processo, o próximo passo seria gerar o lote de guia. A clínica, o que ela faz? Ela vem aqui, confere se está tudo certinho, né? Faz aquela conferência prévia, vem aqui, gera o lote, seleciona todos, provavelmente, ou alguns específicos, depende da situação. E a gente só consegue gerar um lote com uma restrição, né, de quantidades de 100 guias. A gente não consegue gerar lotes com mais de 100 guias. Então, acontece muitas vezes do cliente ter aqui uma listagem de mais de 100 procedimentos dentro desse período, mas e aí ele selecionou tudo, mas o lote foi gerado só com 100, não foi gerado com todas. Ele precisa gerar mais de um lote, porque mais de um, né, até completar a quantidade de guias que ele tem, porque o nosso limite é esse. Então, ele seleciona aqui todas as guias que ele precisa para esse lote e vem nesse botãozinho de gerar lote. Isso aqui é o lote de guias propriamente dito. Se a gente voltar lá em Financeiro TIS, gerar lotes, e fazer um filtro com o mesmo período,
o mesmo convênio, tudo igual, ele não vai me trazer mais nada, porque ele já gerou esse lote e não tem motivo de eu gerar mais um lote com as mesmas informações. Então, ele já faz esse bloqueio. Voltando aqui, esse é o lote de guia. Aqui a gente tem as informações de número do lote, nome do convênio, código NS do convênio, qual que é o tipo de transação. Isso aqui é uma transação envio lote de guia, data da transação, hora, tipo e código do prestador. Aqui a gente está falando do código de prestador que a gente cadastra lá no cadastro do convênio. É um dado que a clínica ela tem como prestadora não, como alguém que utiliza um serviço de um prestador. No contrato que ela faz com o convênio, ela recebe esse código do prestador. Qual que é o código? Nesse caso a gente está falando de dados fictícios. O código, o tipo é prestador na operadora e o número é esse. Tipo de guia, aqui é um lote de guias de SADT, a gente não pode gerar um lote misto, a gente não consegue gerar de guia de consulta e SADT junto, é só por um tipo de guia. Data da previsão, aqui data de previsão de pagamento, então quando que eu tenho de previsão, deixa eu ver se é esse mesmo, é esse mesmo, quando eu tenho de previsão para receber o pagamento dessas guias. Qual que é a data do envio, então quando eu enviar eu venho aqui e falo qual que foi a data que eu enviei para eu saber, qual será a data do recebimento, né? Então aqui ele já faz data do recebimento, nota fiscal, travar guias. Então, se eu falo que eu vou travar as guias, elas não podem ser modificadas depois da geração desse lote. Valor total, então aqui ele faz uma soma do total, né, do valor das guias, total glosado, informação que eu coloco depois que eu recebi esse retorno do convênio. Então, se teve glosa, geralmente teve alguma porcentagem de glosa, eu coloco aqui. Posso também pôr a porcentagem, posso pôr uma observação. Aqui eu tenho um botãozinho que me leva para uma lista de todas essas guias, onde eu consigo visualizar ou remover uma guia do lote, ou imprimir essa informação, exportar, enfim. Aqui na baixa de títulos eu entro lá na baixa de títulos de todos os lançamentos que estão dentro desse lote. E aqui nessa última coluna, nesse último bloco, a gente faz a geração do arquivo XML. Então, tudo isso daqui é geração do lote. Aqui a gente está falando da exportação desse documento para o formato XML, que é o formato que eu expliquei para vocês no começo, que o convênio vai aceitar essa informação. Então, cada convênio tem a sua versão de XML, né? Então, a clínica ela sabe qual que é a versão que o convênio aceita. Ela vem aqui, coloca a versão que o convênio aceita, e aí ela clica nesse botão gerar XML. Validar XML é basicamente validar a estrutura desse documento, desse arquivo. Então, aqui, por exemplo, a gente teve um erro ao validar esse XML. Significa que alguma coisa dentro das guias não estão corretas, não está batendo. Então, o cliente ele volta, retorna nas guias, vê se tem alguma informação faltando, algo que não está, alguma informação que não está batendo. Basicamente, ele vai validar isso, ele vai validar a estrutura do documento, ele não vai validar se as informações estão corretas, ele não faz essa validação, ele vai validar se está faltando alguma informação apenas. E aí a clínica volta lá, vê se está faltando, às vezes pode ser erro, pouquíssimas vezes, mas às vezes pode ser erro na estrutura do arquivo, erro sistêmico, né? Mas a maioria das vezes é alguma informação que não que está faltante.
Como que o cliente consegue saber isso de forma mais fácil? Como o nosso sistema não dá essa informação, existe na internet, é muito fácil encontrar validadores de XML. Então, eu vou mostrar para vocês como usa, porque isso é bem comum. O cliente vem aqui no botãozinho de gerar, o sistema faz o download do arquivo, e aí tem alguns validadores de XML na internet, que vão dizer qual é a guia que está errada. Então, deixa eu ver se eu encontro um aqui que eu já tenha utilizado. Validador do XML, eu não lembro se tem alguma aqui que eu já... Eu encontrei um validador de XML aqui. Para usar, a gente vem aqui, escolhe o arquivo, clique em enviar, e aí ele vai dar uma mensagem dizendo onde que estão as falhas. Mais uma vez, ele também não vai detectar informações incorretas, ele vai detectar a ausência de informações. Então, nesse caso, ele não encontrou erros nesse XML, então provavelmente a gente está vendo mais um erro do próprio sistema na validação, que houve um erro ao validar. E, na verdade, aqui a mensagem que ele está dando é exatamente essa, houve um erro ao validar, então provavelmente é um erro do sistema e não um erro do XML. Então, nesse caso, a clínica poderia utilizar esse XML e também o próprio convênio na hora de fazer o upload, se ele também valida estrutura. A maioria dos que eu conheço também validam estrutura. Eles também vão rejeitar se esse arquivo tem alguma falha. Alguns deles dizem aonde que está faltando informação. Então, é basicamente isso, essa geração de XML. Aqui a gente também tem algumas outras informações que a clínica utiliza. Ela pode gerar um relatório que o convênio chama de capa do lote. Ela gera isso aqui para enviar para o convênio ou via sistema também, ou então impresso, onde ele vai trazer todas as informações que a gente tem aqui, né? Só que em formato de relatório. E também tem um botãozinho aqui de impressão, onde ela consegue imprimir um recibo, que também já vem configurado padrão do sistema, né? Ela consegue imprimir um recibo de lote mesmo. E é isso. É assim que se gera um lote. Se ela fizer alguma alteração, ela vem aqui e salva. Se ela quiser excluir, ela pode excluir também aqui no botãozinho de exclusão. Agora a gente vai entrar um pouco no controle de contas que o nosso sistema possibilita que a clínica faça. A gente vai acessar o menu financeiro, tipo de conta. O nosso sistema, ele consegue fazer um controle dos lançamentos que a clínica faz pelo módulo financeiro de procedimentos, né? Lançamentos financeiros de pagamento do paciente, de procedimento, de consulta, mas também ele consegue fazer um controle de contas internas. Não é nada muito complexo, é bem básico, é um controle básico e bem manual, mas muitas clínicas gostam e utilizam. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia ser mais automatizado? Sim.
hoje ainda é muito manual, mas é o que a gente tem. O primeiro passo para a clínica começar a organizar as contas dela, quando a gente fala de contas, a gente está falando de qualquer tipo de conta interna. Ela pode organizar contas de pagamento de funcionário, ela pode organizar contas fixas de luz, de água, de aluguel, enfim. Ela pode organizar, fazer todo esse controle pelo nosso sistema. E aí o primeiro passo que ela faz é fazer a classificação que ela vai usar no lançamento dessas contas. Então, ela vem aqui e ela cria um tipo de conta. O tipo de conta ele vai ser a classificação macro dessa conta. Ela pode, por exemplo, chamar um tipo de conta de... Então, por exemplo, ela pode chamar um tipo de conta como uma classificação macro de administrativas, por exemplo. Administrativas, então eu tenho administrativas que é receita, eu tenho administrativas que é despesa. E aí ela coloca uma ordem. Aqui a gente não está montando um do início, a gente está montando um a partir de um que já existe, por isso que ele já veio com essa ordem 3, mas é possível modificar, né, se você não quiser que seja essa ordem. E aí ele pode ir criando, deixa eu só ver se já não está duplicado esse administrativo. Não, só tem um. E aí ela criou ali o tipo de conta macro administrativas, que são despesas administrativas. Aí ela vem aqui em plano de conta e ela vai classificar, ela vai anexar e ela vai anexar a despesa administrativa a um tipo de conta com uma classificação um pouco menor, né? Onde ela vai poder chamar de, por exemplo, contratações. Então, a gente está falando de despesas gerais com contratação. Todas as questões burocráticas que envolvem uma contratação. Então, precisa pagar exame admissional, e uma série de outras coisas que eu nem sei dar exemplo, mas a clínica ela já tem isso montado e ela vai só transferir aqui para o sistema dentro da lógica que ela já faz naturalmente. E aí, coloca-se uma ordem aqui para que saia no relatório, no demonstrativo. Não sei qual que foi a última ordem utilizada, vou colocar essa. E assim, não, aqui em administrativo não tem nenhum, então eu vou colocar um. E assim ela vai criando, né, para a classificação dela. E aí, quando ela vem aqui em contas a pagar e receber, ela vai lançar uma conta utilizando essas classificações. Então, por exemplo, eu quero lançar exatamente o exemplo que eu dei. Eu quero lançar despesas com exames admissionais. Então, ela vem aqui, seleciona o tipo de conta administrativa. Ele vai trazer os planos de conta que estão dentro dessas despesas administrativas, aqui no caso, contratações. E ela vem aqui e fala que essa conta específica se trata de um exame admissional. Exame admissional na Paga Alves, departamento financeiro. Vamos supor, né? Que ela vai fazer financeiro. Ela vai fazer a descrição para que ela encontre essa conta. Ela pode pôr um número, se tiver um número, se ela tiver um boleto, algo assim que ela queira registrar aqui. Ela pode falar qual que é o valor, né? Então, eu tive de despesa com o exame admissional dela um total de R$200. Ela pode colocar um beneficiário fornecedor, e ela pode também replicar essa conta. Então, vamos supor que seja uma conta fixa, que ela sempre vai, ou parcelada, né? Que ela sempre vai pagar um valor durante um período, de repente um aluguel, enfim.
ela consegue colocar aqui que essa conta deve se replicar por X meses, e aí todo mês ela vai ter essa conta novamente para pagar. E aí, feito isso, ela salvou, lançou essa conta, e aí quando ela vir no relatório de contas a pagar e receber, que ela consegue acessar tanto por esse botãozinho quanto em financeiro, relatórios, contas a pagar, né? Ele dá no mesmo relatório. E aí ela vai gerar um relatório por competência. E aí ele vai sair aqui. Vai sair todas as contas que ela tem para pagar dentro desse período, com as classificações que ela deu. Então, aqui se trata de uma despesa, se trata de uma conta administrativa, de contratações. Então, ele vem tudo descrito aqui para ela. E aqui, nessa primeira coluna, se a gente vir aqui na legenda, a gente sabe o que significa cada cor, né? Se for vermelho, significa que a conta está atrasada, o pagamento está atrasado. Então, o vencimento disso daqui era 21/5 de 2019, foi ontem, hoje então já está atrasado. O que está em roxinho, a gente está falando de conta que já foi paga, mas foi paga com atraso, né? Então, a gente está falando de algo que foi pago com atraso, fora da data de vencimento. Se a gente encontrar uma conta verde, em verde a gente vai ver uma conta que já está paga, e uma conta em amarelo significa que a conta está em aberto. Aqui a gente tem os valores pagos, a forma que foi paga, né, a operação, e outras informações relacionadas a esse pagamento. O número do documento, se tiver alguma observação, qual foi o beneficiário. E aí, para efetuar o pagamento, vamos supor que eu queira efetuar o pagamento dessa que está atrasada, eu venho aqui nesse botãozinho de editar e ele vai me levar para a conta em si, para que eu efetue o pagamento.